Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal O que Rola na Geronto. É o canal que discute, apresenta, traz temas atuais sobre a velhice, o envelhecimento, enfim, é o canal que trata deste processo de vida das pessoas 60 a mais e as implicações na vida social, em tudo isso que isso gera e acontece. Bom, nosso convidado de hoje, vou aqui abrir para vocês, ele já está presente conosco, ele fala de São Paulo, então aqui a gente recebe gente do Brasil inteiro. Então hoje ele está conosco aqui, assim como eu e Sérgio estamos em São Paulo. O nome dele é Edson dos Santos, lembra algumas coisas, Moraes, né? O Pelé, me lembrei dele. Mas o nosso convidado, o nosso entrevistado é Edson dos Santos Moraes. Ele é assessor financeiro, olha que legal, gente. Assessor financeiro de pessoas físicas e ele é também consultor de empresas na área da bendita TI, que é a tecnologia da informação, não é? Olha, um entrevistado que tem só 43 anos de experiência em tecnologia da informação, no mercado financeiro, sendo que desses 43 anos, 21 foi executivo de um banco muito importante, o Bank of America, e outros 22 como consultor e empreendedor. Tem 9 anos de experiência em assessoria de finanças pessoais e empreendedorismo, um tema também super atual. Agora, recentemente, teve a titulação de mestre em ciências do envelhecimento pela Universidade de São Judas Tadeu. Então, assim, foi 29 de março. Hoje, nós estamos gravando, é o dia 6 de maio, não é? E ele também é conselheiro administrativo pela IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, tecnólogo em empreendedorismo na Unip, comunicação social, jornalismo na PUC de São Paulo, que eu fiz mestrado na PUC, gosto muito de falar isso. Nós somos filhos da PUC, né? Com muita Sim. honra, não é? Então, isso que eu falei um pouquinho do Edson e a gente pautou hoje para conversar sobre financeirização da velhice numa ótica bem nova. Nós já tivemos, vocês se lembram, no ano passado, a presença do Jorge Félix, nosso parceiro, amigo, que falou sobre o tema, mas ele não esgotou todas as possibilidades que esse tema nos traz. Portanto, hoje a gente convidou o Edson Moraes, e eu queria dizer, ele é articulista, ele escreve na Folha de São Paulo. E como que nós chegamos até ele? Porque, se não me engano, acho que foi 26 de março ou 29, saiu publicado o artigo dele na Folha, foi em março, isso mesmo, e aí a gente falou, nossa, vamos convidá-lo. E ele aceitou o convite. Então, Edson, seja muito bem-vindo ao canal O Que Rola. Hoje eu e Sérgio estamos com você, os nossos outros dois convidados, uma está em férias aí, e o Carlos está em viagem para visitar a mãe, afinal de contas, nós estamos perto do Dia das Mães. E eu queria que você fizesse a saudação inicial e depois a gente já começa te perguntando. Por favor, seja bem-vindo. Obrigado, Marília. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acompanho o canal de vocês. Sei a importância desse canal, tanto para as pessoas do mundo da gerontologia, quanto para as pessoas que têm interesse pelo tema. E eu digo que envelhecimento é um tema que tem que ser de interesse de todos, né? Afinal, envelhecimento não é uma questão para poucos, né? A gente envelhece. Se tudo der certo, a gente envelhece, né? Então, isso é um bom sinal, né? Mas é uma honra estar aqui. Vamos conversar e o que eu puder, estou à disposição para a gente poder discutir sobre esse tema, sobre uma coisa que é muito cara para mim, que é justamente esse processo da velhice e das finanças. Muito bom. Você já disse que envelhecimento interessa a todos nós. Isso diz respeito a todos, à sociedade. E quando a Sim. gente pensa no tema de hoje, que é financeirização da velhice, eu acho que para quem nos acompanha, quem nos escuta,
Para começo de conversa, o que que é isso? Que movimento é esse? É finança ou não? É dinheiro? Explica o conceito e aí a gente vai, entrando no assunto, por favor. Claro. Bom, a gente pode dizer que a financiarização da velhice, ela ocorre quando os serviços essenciais, né, como atendimento da saúde, moradia, previdência, deixam de ser direitos garantidos, né, e se tornam produtos. Eles se tornam produtos explorados por planos de saúde, por bancos, ou seja, são os momentos onde você deixa de ter o Estado servindo as pessoas na sua velhice e faz com que isso se torne aquilo que é um direito, vamos dizer assim, se torna um aspecto que as pessoas vão ter que cuidar por si próprias, né? Assim, é, ou seja, a gente pode dizer da seguinte maneira, a velhice, que antes era uma coisa amparada por políticas públicas, ainda é, obviamente, né? Ela tem sido cada vez mais tratada, vamos dizer, como uma responsabilidade individual. É como se a segurança, o bem-estar, isso dependesse dos investimentos pessoais, dos planos de previdência privada pessoais, dos seguros de vida, dos fundos imobiliários, ou seja, instrumentos que passam a ser ofertados como se fosse uma garantia para esse bom envelhecimento, sendo que a gente vive num país e que isso poucas pessoas têm acesso, né? Você citou o professor Jorge Félix, né, assim, que é uma autoridade nesse tema, ele fala muito sobre isso, principalmente sobre a previdência, né? A professora Guita também. Eu acho que são duas pessoas que são as maiores referências, eu diria, no Brasil para discutir esse tema. Eu fiquei muito feliz de saber, que eles já estiveram aqui, ele já esteve aqui. Eu acho que assim, eu procuro estudei muito em cima dos textos deles e explorar algo além da questão do INSS, ou seja, como que a gente faz isso? E veja, a gente pode chegar ao ponto de discutir até os aspectos das ofertas de crédito consignado, ou seja, onde Uhum. você transfere totalmente para o indivíduo toda essa gestão, e sendo que a gente tem um país onde 70% das pessoas muitas vezes não têm acesso a ter um plano de previdência privada, a ter uma saúde, de um plano de saúde, por mais simples que ele seja. Então, ou seja, a gente transfere uma questão que é uma questão de Estado, uma questão de política pública, onde a gente coloca isso, e mais do que isso, as empresas observam aí uma oportunidade de negócio, obviamente mas que a gente muitas vezes vê a forma como isso é colocado para as pessoas idosas, principalmente, chega a ser de uma forma muito cruel, eu diria, né? Uma forma muito dura. Assim, eu estou agora, quando você foi explicando o conceito, a infância, a adolescência é protegida no Brasil. A velhice é cada um por si. E o Estado, naquilo que Felizmente. já está garantido, constitucionalmente, porque divide com a família, com a sociedade, com o Estado, a proteção, a defesa, né, das pessoas idosas, até, sobretudo, o cuidado, que é um ponto extremamente importante quando a gente fala em envelhecimento. Então, eu posso entender que o Estado abandona o sujeito. Criança protege, velhice fica do jeito que dá e até favorecendo a entrada de empresas, de materiais para consumir aquilo que ele precisa. E aí eu vou só, estou juntando o que você falou e você me Sim, corrige se não estiver correto, né? Oferta de institucionalização, planos de saúde, a questão da previdência, a questão dos sim. cuidadores. Então, assim, não há a intenção. Ou seja, a conquista de viver mais torna-se um cifrão, dinheiro, para o comércio. Eu consegui juntar a sua ideia, é isso mesmo que você entende? É esse processo Sim. ou tem mais? Eu acho que, veja, é isso. Eu acho que tem essa questão, até porque eu acho que isso vai traduzindo outros preconceitos que a gente vive, né? Com a própria questão do etarismo, né? A gente vive num país que está caminhando para uma velhice, um número de pessoas idosas, né? Que os dados do IBGE na década de 40 até 2050, a gente vai ter a maior população desse país, vai ter mais de 60, a maior porção da população desse país vai ter mais de 60 anos, né? Ou seja, a gente
tem um país que está envelhecendo, mas a gente nega esse envelhecimento, né? Você vai ver isso na publicidade, você vai ver isso em vários aspectos. A jovialidade é vendida como solução. Isso faz com que as pessoas tenham um conflito muito grande para lidar com o envelhecimento, com o seu próprio envelhecimento, o envelhecimento da sociedade. Então, muito dessa questão, você citou a questão das crianças, acho que é um ponto muito importante, porque as crianças, todo mundo, né, tem um cuidado, tem esse carinho, tem esse olhar, né, de amorosidade, etc. Isso nem sempre é uma realidade com a pessoa idosa, né? Então, a pessoa idosa muitas vezes é deixada de lado, aquela pessoa que não é, né, que não é ouvida dentro da família, muitas vezes quer colocar de lado o próprio termo aposentar-se, né? Vocês já discutiram isso aqui várias vezes, né? Aquele que vai para aposento, recolha-se, né? Então, eu acho que a financiarização da velhice, ela traduz um pouco, de uma forma que eu acho muito dura, né? Um pouco dessa realidade que a gente vive, né? Ou seja, e o ponto que é essa dependência de produtos, né? Produtos e serviços financeiros para garantir esse cuidado básico, né, da pessoa idosa, evidencia a fragilidade dessas redes de apoio social, né? E a insuficiência, a gente não tem insuficiência de políticas públicas, mas agora a gente tem vários outros, a gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma ferramenta poderosíssima, etc. A gente tem dificuldade de aplicação de todos esses instrumentos, né? A gente tem uma facilidade muito grande em criar leis, criar normas, criar procedimentos, a dificuldade que a gente tem na aplicação disso. Então a gente tem algo que ampare, isso não está sendo aplicado, talvez adequadamente para essa população, para todos nós, né? Edson, Edson, Dica. em primeiro lugar, estou muito feliz por estar com você aqui. Muito obrigado, uma gratidão imensa do canal. Ainda mais você saindo do forno, né? Mestre Edson, parabéns, viu, Muito obrigado. pelo seu mestrado. E eu queria te. Você está falando alguma coisa que eu queria que explicitasse ainda mais. Gente, espera aí. Eu queria que explicitasse ainda mais. É o seguinte, a longevidade, né? Você está falando a longevidade que está acontecendo no mundo inteiro. Então, Sim. explicita mais para nós por que que a questão da longevidade passa a ser um problema econômico aqui. E se isso acontece também em outros países. Tá, vamos dividir isso em partes. Eu acho que assim, ela passa a ser vista como um problema econômico, passa a ser percebido como um problema econômico, eu diria que tudo que eu tenho estudado ultimamente, por três motivos principais. Primeiro, a gente tem um desequilíbrio demográfico, né? Uma transição demográfica no Brasil muito acelerada, né? Se a gente acompanhar os três últimos censos, né? Se a gente pegar os três censos oficiais, 2000, 2010 e 2022, o índice de envelhecimento humano, que é a relação entre pessoas, né, crianças e idosos acima de 65, pessoas idosas acima de 65, em 2000 eram 20 idosos para cada 100 crianças. 19,7, um número de 20 idosos para cada 100 crianças. Em 2010, esse número sobe para 31. Dois ele sobe para 55. Então, ou seja, a gente teve um decréscimo de 50 milhões de crianças de 0 a 14 anos para 40 milhões, que é o 20%, e idosos, felizmente, de 10 milhões para 22 milhões, subiu 120%. Esses números devem se encontrar no começo dos anos 2040, onde a gente vai ter um idoso para cada criança, uma criança para cada idoso, como preferir. O que que acontece? Eu chamo isso de uma revolução demográfica, isso não é nenhuma evolução demográfica, porque isso transforma todo o processo. Então, por exemplo, essa transição demográfica acelerada, veja, esse descompasso, né, cria um desequilíbrio na pirâmide etária, né, que é 70, a gente tinha uma pirâmide populacional mesmo, era um triângulo aqui. Hoje é um tubo, né? E vai encurtando, diminuindo a base. Ou seja, então a gente começa a ter uma questão econômica a partir do momento que a gente tem menos jovens, e o nosso modelo, né, de previdência, no caso, é um modelo de repartição, né? O que acontece? Há menos jovens contribuindo e mais idosos recebendo aposentadorias por mais tempo. Então, a gente já começa com esse modelo previdenciário, né, que começa a se tornar sustentável, né? Ou seja,
ele está sob esgotamento. Eu estava até olhando aqui um pouco antes da nossa conversa, eu fui pesquisar o relatório de Previdência Social, que é o ele fechou o ano 2024 com um déficit, o regime geral de previdência social, ele fechou um déficit de quase 300 bilhões de reais no ano de 2024. Ou seja, a gente dá uma média aí, 300 bilhões dá 25 bilhões mensais, né, na média. É um número assustador, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, isso por si só já acarreta, né? Eu não sou um especialista em previdência, mas isso já acarreta muito seriamente um problema, esse déficit de conta pública, né? Passa a fazer com que a longevidade fiscal, né? Ou seja, isso por si só já traz esse desequilíbrio, essa questão econômica, um problema econômico para o país, né? Junto com o preconceito que a gente falou agora há pouco, é um outro aspecto muito complicado para isso, e a gente financiariza, né, também esse processo que gera uma desigualdade muito grande. Ou seja, a gente tem um e vamos pensar que a gente tem tido no mundo um movimento um pouco à direita, e a gente vai entendendo com essa questão desses movimentos neoliberais, né, que transfere a responsabilidade para a pessoa. Então a gente acaba tendo um discurso dominante que passa a incentivar que cada pessoa planeje por si só, por si própria, a sua aposentadoria, né? Ou seja, por meio de produtos financeiros. Voltamos ao tema da financiarização. Ou seja, é criar uma responsabilidade individualizada da velhice. Ou seja, ela penaliza quem teve empregos informais, ela penaliza barbaramente as pessoas de baixa renda, aumenta a desigualdade na velhice, ou seja, quem se preparou de quem não se preparou, quem não conseguiu se preparar. Não estou nem falando da consciência sobre a necessidade de planejamento, tá? Se eu posso falar um pouco depois sobre a classe média, que foi justamente o meu objeto de pesquisa no mestrado. Mesmo quem se preparou declara que teria melhores condições se tivesse estudado um pouco mais, tivesse noções um pouco melhores sobre finanças, coisas básicas. Então, o ponto aqui, que eu acho que é importante, ou seja, a gente reforça o envelhecimento como um risco da pessoa e não como um desafio coletivo, né? Então, quando você traz essa questão, isso fragiliza todo esse processo econômico, né? Então, eu não estou aprofundando nessa questão da economia, não foi necessariamente o meu tema de pesquisa, mas esses elementos que eu estou trazendo para vocês são elementos que estão, assim, é, é, muito claros, muito presentes nesse processo, né? Aí, a outra questão da sua pergunta sobre como é que funciona em outros países, né? O que acontece, foi muito interessante, quando eu comecei a estudar esse processo a minha dissertação foi ligando a consciência financeira da pessoa, ou seja, como que as pessoas se prepararam para o envelhecimento e se isso reflete na qualidade de vida na velhice. E aí eu comecei a estudar e comecei a pesquisar outros países. O problema é que a gente não consegue comparar. É muito difícil, né? Eu li vários artigos, vários estudos. Estados Unidos a gente põe à parte porque esse modelo neoliberal que lá funciona, ele é todo dado para a pessoa, vamos pensar do ponto de vista da saúde, né? Você tem lá o Obamacare que estão querendo destruir, né? Pessoas acima de 65 anos, mas mesmo assim não atende todas as demandas das pessoas, mas a saúde ela tem que ser, ela é totalmente privada. Você tem a questão do 401k lá, o modelo de previdência americano que cada um cuida da sua previdência, etc. Vamos tirar isso de lado, porque eu acho que é um outro modelo, historicamente funcionou assim, não vou entrar no mérito. Mas se a gente pega os países europeus, que são mais próximos desse nosso modelo, a Ásia, o Japão, por exemplo, são países que, como disse o próprio professor Jorge Félix, né, assim, enriqueceram antes de envelhecer, né, e a gente não, né, mas mesmo esses países, se a gente olhar, né? O Japão, a Alemanha, por exemplo, que enfrentam o envelhecimento mais tempo do que a gente, essa curva deles, já tem uma curva descendente ali demográfica, eles têm algumas políticas públicas mais robustas, os cuidados de longa duração,
alguns subsídios, habitações adaptadas, etc. Eles têm alguns cuidados porque eles estão em um ritmo diferente, eles têm um tempo diferente da entrada do país ser majoritariamente envelhecido, né? Os países nórdicos, né, tratam a longevidade, né, como uma conquista social. Olha que interessante, né? A gente vê isso como um problema, né? E Suécia, Noruega, Dinamarca olham isso como uma conquista, né? Tem um investimento no bem-estar, na dignidade das pessoas. Ou seja, o que difere geralmente é essa estrutura do Estado do bem-estar social, né? Onde ele é mais forte, a idade é tratada como um desafio coletivo. Onde ele é mais frágil, vou pensar no Brasil, o ônus recai sobre o indivíduo. O custo disso recai sobre a pessoa. Ou seja, a longevidade em si não pode ser um problema, não faz sentido, é uma grande conquista, né? Muito fruto da própria tecnologia. Se a gente olhar todo o investimento tecnológico na medicina, etc., é uma grande conquista, né? A gente envelhece com mais qualidade. Eu estou generalizando porque o envelhecimento é sempre, né, uma questão singular, né? Cada um tem o seu processo de envelhecimento. Mas vamos entender, assim, que a gente consegue ter hoje serviços de prevenção. A gente tem um sistema único de saúde no Brasil que é modelo para o resto do mundo, precisa ser muito melhorado, como tudo. Eu acho que tem outra questão que eu acho que isso vai ao encontro da questão da discussão da financiarização da velhice. Eu acho que eu falo por mim, classe média, né? E eu usei muito essa discussão no meu trabalho de pesquisa. Eu usei o modelo de classes sociais do Gessé Souza, do sociólogo Gessé Souza, que é uma pessoa controversa, mas que ele tira a questão da classe social, ela é discutida além da questão econômica. Se a gente pega o IBGE não tem essa definição em lugar algum, eu discuti isso com algumas pessoas, não existe um local que você pesquise e o IBGE diga como que é a questão de classes sociais. Cada um faz uma interpretação. Mas coloca A, B, C, D e E, as classes lá, com 0 a 2 salários mínimos, 2 a 4, 4 a 8, vai. O Gessé Souza ele vai trabalhar isso sobre três óticas, né? A questão do capital econômico, tem uma questão de renda, do capital social, capacidade de relacionamento das pessoas, e capital cultural, né? Divide as classes sociais em alta renda, né? Dos endinheirados, vamos dizer que é 3% da população, 20% da população seria uma classe média, né? E as classes, uma classe que eles chamam de batalhadores, que dá mais uns 30%, e 40% da população é o que eles chamam da ralé, os termos do Gessé Souza. Então, quando a gente olha esta classe média, eu costumo dizer, né, olhando para esses 20%, da qual provavelmente nós aqui, boa parte da audiência, né, faça parte, a gente tem uma luta errada. Eu não tenho que ter um plano de saúde mais barato. Eu tenho que ir para o SUS. Eu tenho que ter um SUS mais forte, né? Claro, eu quero pagar por hotelaria, é outra. Porque hoje, grande parte dos planos de saúde o que oferece é hotelaria, não é um serviço de saúde melhorado, né? Oferece você ir num quarto privado. Claro, não estou questionando o serviço dos médicos em absoluto, mas eu estou dizendo que grande parte da oferta é apartamento ou enfermaria. O serviço de atendimento mais rápido, a gente sabe que os planos de saúde também não têm a celeridade que vendem, muitas vezes, no atendimento de um pronto-socorro, no pronto atendimento. Então, a gente tem uma luta errada. Só que isso é vendido para a gente como solução, né? Um plano de saúde melhor, né? E isso tudo faz parte desse processo. Sérgio, diga. O Edson, é o seguinte, na sua fala é muito importante, quer dizer, quando o Estado entra e fornece políticas, isso diminui muito esse problema que é transformar a longevidade numa questão financeira. Porque se o Estado ele oferta políticas que vão de encontro a demandas dos próprios cidadãos, você diminui a necessidade da financiarização. Quer dizer, na verdade, o Estado também vai dar dinheiro, mas vai ser de uma forma diferente do que o que nós estamos chamando aqui de financiarização. Quer dizer, eu comprar um plano de saúde, etc. É isso? É, fundamentalmente sim, porque veja, a hora que o Estado entra atuando, vamos pegar o SUS, né, nesse exemplo, que é um sistema unificado, único de saúde, o que que acontece? É para todos, ele é universal. Então, assim, você tem dinheiro ou não tem? Pouco importa.
Você tem direito à saúde, você tem direito a um bom atendimento. Não é porque você paga um plano de saúde X ou Y, Z, que você vai ter um melhor. Que é o que acontece. Nos Estados Unidos existe, né, a gente, quando estuda a questão, né, das tanásias, vamos chamar assim, não sei nem se eu posso me referir a este termo, né? A ortotanásia é a morte natural, né? A eutanásia é a pessoa arbitrar sobre sua morte. A distanásia é, assim, é não permitir que a pessoa morra, mas ninguém fala da mistanásia, que é justamente a morte da pessoa que morre na porta de um hospital, sem atendimento, que é comum nos Estados Unidos, não é uma coisa incomum, né? Muita gente não vai ao médico porque não tem como depois pagar aquilo. E muitas vezes vai numa última instância, se endivida, muitas vezes. Se você não tem um seguro-saúde que te vincule ali, é um problema muito sério. Ninguém fala sobre isso. E aqui, a gente obviamente não tem isso porque o SUS não permite, né? Ou seja, você pode ter, claro, grandes centros. Eu tenho discutido muito esse aspecto, não sou um especialista em SUS, mas assim, se você sai dos grandes centros, as pessoas têm melhor atendimento, né? O problema é quando você concentra isso, né? Para tudo, né? Você tem concentração de pessoas, você vai ter mais dificuldade para qualquer tipo de atendimento, né? Até para o transporte público, para qualquer coisa. Eu tenho muita gente, é mais complicado. Mas quando a gente pensa nessa questão, hoje a gente tem um atendimento para todas as pessoas. Veja, tem problemas, tem, não estou, mas assim, eu falo que a média está errada. Eu não tenho que ter um plano de saúde mais barato quando eu completo 59 anos e eu chego no teto da cobrança do plano de saúde, né? E a gente vê, às vezes, no meu caso, subiu, quando eu fiz 59 anos, subiu 60%, né? Quando as pessoas subiu 80%, do mesmo plano, subiu, lá, o degrau foi de 80%. E você não tem que brigar para ter um plano mais barato, era para não precisar ter esse plano. Tá bom, aí eu quero hotelaria. Isso é outra história. E a gente, e as coisas estão muito travestidas aqui, uma coisa vende-se uma coisa como outra, né? Então, o grande ponto, claro, eu preciso acelerar, eu preciso ter condições de fazer exames de uma forma mais rápida, etc. Sim. Então, acho que a discussão tem que ser mais ampla. E eu acredito muito, voltando ao seu ponto, Sérgio, eu acho que quando o Estado assume essa questão, né, e vamos entender, do assumir. Agora a gente acabou de lançar, no final de 2024, sei lá, o Plano Nacional de Cuidados, né? Não é plano, político, não é, Tem os enfim, dois. Tem a Política Nacional de Cuidado e tem o Plano Nacional do o Cuidado. plano. Então, isso, que é a primeira versão, ela vai ser melhorada, a gente já tem que começar a olhar para isso, porque isso inclui todo esse processo do envelhecimento, né, da velhice. Então, assim, como é que a gente cuida das pessoas? Como é que a gente cuida das finanças dessas pessoas para elas se sustentarem? Daqui a pouco a gente vai começar a discutir como é que a gente lida a habitação para essas pessoas, né? Ou como é que a gente lida, porque as famílias estão diminuindo também. Então, o que que ocorre? Com quem que as pessoas vão viver? Como é que a gente vai dar cuidados para essas pessoas? Isso tem que ser uma política pública. Eu acho que política pública temos. É como que nós as traduzimos e efetivamos a aplicação. Então, a gente pega saúde, cuidados, eh, as finanças, ou seja, os cuidados que a gente tem que ter com esse processo, por exemplo, que a gente vive do próprio consignado. Eu chego a dizer que algumas práticas de oferta de consignado são criminosas, né? A forma como isso é ofertado, a forma como a pessoa idosa muitas vezes é abordada, né? Isso é, ou seja, todos esses aspectos, voltando, né, na origem da tua questão, né? Ou seja, tudo isso, são aspectos desse processo de financiarização que, vamos dizer assim, dentro de uma lógica capitalista do mundo, né, de sociedade de consumo que vivemos, né, assim, é, eu diria o seguinte, conhecimento que é o problema, mas é a forma como a sociedade está organizada para lidar com ele. Isso envolve tanto a gente, né, tanto o cidadão, na sua reivindicação, quanto a questão do próprio governo nos serviços oferecidos. Você já adiantou, dando o exemplo de como isso se manifesta na vida pública, né? Você falou dos planos de saúde, que eu acho que assim é mais gritante, empréstimo consignado, que é a financiarização é, da velhice. E você Sim. pode dar, por exemplo, em outras áreas, empresa, comércio, para que as pessoas possam entender, olha,
tem gente ganhando dinheiro com a velhice. Dá outros exemplos para nós, por exemplo, né? Nós não temos uma política temos uma política de cuidados assinada, mas não efetivada. Aí a família Certo. sai desesperada procurando. E eu também queria que você alargasse isso. Será que profissionais de todas as áreas da vida pública também estão financiarizando a velhice, estão correndo atrás? Conta isso para nós. Mais alguns exemplos e fizesse uma reflexão. Será que todo profissional está vendo a velhice hoje como, eu vou trabalhar com velhos porque está certo dar dinheiro? Faça esse comentário, por favor. Olha, vou começar por ele, talvez, depois eu falo um pouquinho mais do resto. Mas, assim, eu acho que, como tudo, de novo, a gente vive uma sociedade de consumo. Eu acho que qualquer profissional de qualquer área, se não incluir, né, a pessoa idosa, né, no seu plano de negócio, onde a gente nem usa mais o termo plano de negócio, no seu modelo de negócio, na sua estruturação do seu comércio, serviço, produto, seja o que for, e está perdendo, no mínimo, uma grande oportunidade, né? Então, objetivamente, não dá para a gente pensar, né, em qualquer negócio que a gente vai montar, excluir as pessoas idosas. Vou pegar um exemplo simples, recente, né? Assim, é só a gente, quem foi aqui em São Paulo, quem está em São Paulo, está nos grandes centros e teve os shows recentes, né, de Gilberto Gil, né, de Caetano e todos artistas com por volta de todos em pé no palco por 2 horas, sustentando um público de 30, 40 mil pessoas. Assim, é de emocionar. E todo mundo cantando junto. Veja, quem que está na plateia? Primeiro, quem está no palco? São pessoas, e não só, tem vários outros artistas dessa geração, desse naipe. Quem tá na plateia? É um público, né, intergeracional. Então você vai. Eu fui assistir vários desses shows, eu via pessoas, estão, casal com os filhos e netos, né, assistindo isso. Veja, isso por si só, vamos pensar, é uma coisa que está acontecendo, claro, um negócio muito específico, dentro de um segmento muito específico, mas só para exemplificar o quanto que, por exemplo, há 30 anos, era inadmissível você imaginar um show de uma pessoa com 40 anos, talvez, onde você tivesse essa intergeracionalidade dentro da plateia. Você tinha shows de pessoas, de medalhões que vinham de fora, daqui do Brasil, etc., com o público mais velho. Você tinha show de jovens com os jovens. Hoje, essa mistura já é uma oportunidade, vamos dizer, de negócio, né, tratando desse sentido, só para exemplificar uma coisa que está acontecendo. Peguei um exemplo das artes. Mas, veja, se você for produzir qualquer serviço, qualquer produto, se você não incluir o público idoso, a pessoa idosa, veja, eu comentei há pouco. O próprio IBGE projeta que nos anos 40, 2040, a maior fatia da população brasileira vai ter mais de 60 anos. É um público que, veja, boa parte, independentemente da renda, né, vão pegar, mesmo as pessoas de mais baixa renda, vão ter um salário mínimo de aposentadoria para aqueles que contribuíram, ou eventualmente um LOAS, um benefício continuado, que a pessoa vai ter uma renda. Então, a gente percebe que esse público tem renda. Veja, eu não estou querendo dizer que a gente tem que provocar esse consumo, não é isso. Eu estou dizendo, se a gente não olhar para esse público vai ser majoritário, né? Quem não tiver olhando qualquer negócio que tenha, essa demográfica, essa que eu chamo da revolução demográfica que a gente vive no Brasil, vai nos levar a repensar o modelo de negócio de muitas empresas. Eu costumo vai ver propagandas onde espero, né, que a gente venha a ter propagandas, se as empresas acordarem para isso, onde você vai ter um casal de pessoas idosas discutindo alguma coisa sobre um determinado produto, X, óculos, né? Em algum momento vai ter um narrador que vai falar, olha, você é jovem, também temos uma linha para você, né? Ou seja, é uma inversão desse processo, né? Porque hoje é aquela história, tudo é feito para o jovem. A beleza está no corpo jovem. Não, a gente está entendendo que isso pode ser diferente. Se a gente chegar nesse momento, eu acho, uau, começamos a entender, começamos a aprender. Eu faço um produto para um público mais velho e até anuncio para o jovem que, ó, passa lá na loja, passa lá
onde tiver, deve ter alguma coisinha para você, porque eu acho que vai ser é uma conquista, né? Eu acho que O, o de Edson, eu achei, ó, eu não tinha pensado nisso ainda. Quer dizer, essa pode ser uma realidade daqui a alguns anos. Quer dizer, a maioria é velho e, portanto, aí a gente vai ter de lembrar dos jovens. Ó, tem aqui para vocês também. passe lá Interessantíssimo. na loja. Aí eu quero te perguntar, o Edson, apesar de você estar falando tanta coisa tão importante. Mas eu queria te provocar com uma outra coisa, porque ainda nós estamos vivendo essa questão da financiarização e que você mostra ainda um cenário não muito bom para quem está envelhecendo. Então, como viver com dignidade num cenário como este? Bom ponto. Acho que é um excelente ponto. Não é uma pergunta, como todas as demais, não é uma pergunta simples de ser respondida. Veja, eu acho que é o que eu chamo de estado de consciência, né? E eu acho que, de novo, entra um papel, seja, vamos dizer, do governo, para quem, né, para os governos, vão pensar, né, sejam municipais, estaduais, que tiverem essa consciência, essa disposição. A gente sabe que a gente tem um secretário hoje, da cidadania, das pessoas idosas, que é maravilhoso, sim, um cara que tem um trabalho excelente, né? Eu acho que, mas se a gente traz isso para o âmbito do Estado e das cidades, eu acho que às vezes nem sempre isso se configura da mesma forma, porque nem todo mundo social, né, que deveria, talvez, para, independentemente de espectro político, arena política, independentemente de lado, que devesse olhar para isso. Mas eu diria o seguinte: quando eu falo da consciência e ajudar a estabelecer essa consciência, pode ser em programa público, pode ser com o terceiro setor, com, né, com ONGs, etc., mas a gente trabalhar essa, sim, a gente pode chamar da educação financeira, como queira, orientar as pessoas mais velhas, orientar as pessoas idosas, e não só as pessoas idosas. Eu defendo como, né, um preditor, né, alguma coisa para a gente trabalhar, um aspecto para a gente melhorar a nossa relação com o envelhecimento dentro da minha área de estudo, que é justamente a gente poder prover conhecimento financeiro para as pessoas. E veja, estou com conhecimento financeiro de coisas básicas, né? Tem um estudo muito interessante um artigo 2021 da Universidade Federal de Tocantins, onde eles fizeram um trabalho com cerca de 20 pessoas idosas que foram entrevistadas, todas com mais de 65 anos, com salário, com uma renda de até 2 salários mínimos, né? E foi feita uma pesquisa com essas pessoas, uma roda de conversa, onde elas discutiram sobre a relação delas com consumo, com finanças, etc. Muitas, né, com problemas sérios, com crédito consignado, com problemas em casa, nesse sentido. E aí, esse grupo, esses professores, eram um professor da Federal Tocantins, mais duas outras pesquisadoras da Universidade de Coimbra, fizeram um trabalho com esse grupo de explicar a questão de finanças. Eu não estou falando nem de educação financeira, que é um termo que às vezes fica muito sofisticado para isso, mas explicar minimamente para as pessoas como que se relaciona essa questão de o que que é juros, né? O que que a importância de você saber o preço das coisas, a importância, né, de você pensar antes de comprar, etc. E voltaram meses de... O resultado foi maravilhoso, né? Assim, o resultado foi, assim, excelente frente ao que era. Então as pessoas falam: eu não pego mais o empréstimo se eu não preciso, se eu não tenho certeza se eu vou conseguir, se a parcela é mais cara do que isso ou do que aquilo, se a taxa que estão me falando é maior do que eu escuto no rádio sobre o que é essa tal da taxa Selic, sei lá, coisas, eu não lembro exatamente quais foram os comentários, mas o que acontece? Quando a gente dá informação para as pessoas, forma as pessoas, eu acho que é um caminho que nos ajuda a fazer com que as pessoas, pelo menos, não caiam em ciladas. Tá? Então, se a gente olhar, né, a gente pega. Eu tive, por conta, durante o mestrado, eu tive a oportunidade de conversar com grupos de centros, de núcleos de convivência de pessoas idosas, onde eu vi situações que, honestamente, eu acho que eu deveria estar ali junto com um delegado, porque a gente viu a violência que sofrem, né, as pessoas idosas, e muitas vezes uma violência doméstica, né, uma violência dentro da própria família, com filhos, netos, filhas, né, que fazem com que as pessoas idosas
consignado, sem que ela precise. Eu não estou falando daquela situação onde muitas vezes o idoso é o provedor da família. Isso é uma outra circunstância que tem que ser estudado, tem que ser lidado de outra forma. Estou dizendo quando existe uma violência, existe uma coisa assim, muito forte de fazer com que o idoso tome um empréstimo para fazer com que a pessoa compre, troque o celular, compre um tênis, né? Só que endivida a pessoa idosa, muitas vezes, eu vi depoimentos de várias pessoas, mas meu filho, minha filha toma um empréstimo consignado e não me paga, né? Ela tem acesso ao meu banco, então isso, veja, como é que a gente resolve isso, né? Eu acho claro, é muito difícil, não é uma coisa simples, mas ela tem que existir, ela tem que começar. E como que a gente faz? Esclarecendo as pessoas sobre essas armadilhas que vão sendo criadas, é impedir que os bancos liguem para a pessoa e falem, olha, você tem um direito. O Uhum. consignado não pode ser vendido como um direito, é um produto, Meu produto. né? E as pessoas ofertam aquilo, isso Como é se- uma coisa... Não, é um direito que você tem, Marília. Então, a pessoa muitas vezes olha e vai, eu quero, né? Eu quero, e fica endividado 30 meses. Sabe, É assim, isso, é um depois problema seríssimo. renova, renova. É um problema muito sério. Então, como que eu vejo o caminho para isso? É tendo uma consciência financeira. E diminuir, a gente tem uma questão na nossa sociedade, nós latinos, e o Brasil em particular, eu percebi isso na minha pesquisa, no meu trabalho, que assim, as pessoas não querem falar de dinheiro. É Uhum. uma coisa menor, é uma coisa proibida, é uma coisa... Não, Uhum. gente, dinheiro é meio. Uhum. Dinheiro é meio, ou seja, se eu quero alguma coisa, eu não posso, por exemplo, eu trabalho consultivamente, eu não posso chegar no açougue e virar para o sujeito e falar, olha, você quer uma consultoria financeira? Eu preciso Uhum. de 2 quilos de carne, né? Ele vai falar, não, não preciso, né? Isso aí. Se vier uma outra pessoa me oferecer alguma coisa, né? Então, o que que a gente faz? O dinheiro acaba sendo o meio. Só que quando a gente transforma o meio num fim, ele por si só acaba sendo muito nocivo. Então, o que acontece? Como que a gente ensina as pessoas a lidarem com a lidar com este meio? Eu acho que é um grande desafio, mas a gente tem que começar. E eu acho que consciência, ela tem que ser dada sempre, tem que, provocada, assim, não é dada, é provocada. Eu dou informação e a pessoa cria consciência. Isso vale até para o posicionamento político das pessoas na hora de Perfeito, reivindicar uma melhor condição exatamente. do serviço, né, Perfeito, de saúde, perfeito. da previdência, etc. Nossa, tem É conversa para cidadania, mais de né? metro. Cidadania, cidadania. É cidadania. É É isso cidadania. aí. Desculpa, Marília. Nossa, não, sem problema, Sérgio. É só que assim, né? Nosso tempo está acabando, mas eu vou usar agora, o Edson, uma frase com a qual você terminou seu artigo na Folha de São Paulo, que eu já citei, que tem o mesmo título, né? Financiarização da velhice. Você afirmou assim: o lucro não pode estar acima do direito de envelhecer com segurança. Afinal, se envelhecer é um privilégio, não deveria ser um peso financeiro. E aí, concluindo, como fazer que isso possa ser garantido à população idosa brasileira, que eu acho que cola um pouco mais nessa sua resposta anterior. É isso? Olha, eu acho que de alguma forma, né, ah, eu acho que para a gente poder permitir que a gente viva com dignidade, num cenário que existe essa financiarização da velhice, né, esse desmonte de políticas públicas, né, é a gente entender, né, essa consciência crítica e uma ação coletiva, que não é uma questão individual, ela é social, ela é política, né? E a gente, queira ou não, as pessoas falam, ah, eu não gosto de política, etc. Mas a vida da gente é política. Então, eu não estou falando de partidos, não estou falando de politização do processo nesse sentido, mas para a gente encarar essa questão e poder reivindicar, né, para nós e para todas as pessoas, né, eu acho que esses aspectos, né, entender que em que sistema que eu estou inserido, né, já é um primeiro passo, né, essa consciência crítica, essa informação, é informar, né, as pessoas notificados sobre seus direitos, quais são essas políticas públicas que estão aí, que abusos que o mercado tem, que alternativas de cuidados, ou seja, eu acho que a dignidade ela começa com uma autonomia de pensamento, né? Eu acho que é por aí que eu acho que a gente tem que caminhar. Muito bom Tá? Mas, as suas considerações. A gente ficou muito mais curioso em conhecer a sua dissertação de mestrado e a gente vai
ele tem é um podcast que você tem, é um blog, Não, existe um podcast da Universidade de São Judas, tá que é muito bom? legal, chama Vivendo e Aprendendo, ele está no Spotify. Isso, Eu tenho escrito de forma mais esparsa e, eventualmente, alguns veículos, a- os meus textos acabam publicando. Eu estou publicando dentro de uma empresa financeira chamada Garza, eu tenho um blog lá que eu escrevo uma vez por mês sobre envelhecimento e finanças, né? Ainda é uma perfeito. coisa mais tímida, mas esse é o meu caminho, né? Vez mais com esse tema, com esse empoderamento do envelhecimento, né? Onde as finanças fazem parte. E é sua contribuição. Eu acho que é importante nesse cenário todo do envelhecimento brasileiro, afinal de contas, a gente fazia que o Brasil vai se tornar velho. Não, o Brasil já é um país velho e a gente É. tem dívidas enormes para que essas pessoas possam viver, como você falou, com dignidade, com esperança, com direitos garantidos. E eu só queria dar uma informação para você e os nossos ouvintes aqui também, o OLI, que é a organização social que eu sou a presidente, o Sérgio é o vice-presidente, a gente tem um projeto que se chama Educação Financeira para Pessoas Idosas. Temos até a produção de um material e a gente fez um projeto em 2023 que nós passamos na cidade de São Paulo, atualizando pessoas, 350 pessoas ouviram, aprenderam a trabalhar. E a gente já tem um financiamento do Fundo Municipal do Idoso, está só esperando o dinheiro, assinarmos o termos de convênio para ele começar, e aí ele vai ser maior, porque nós vamos fazer uma plataforma de acesso às pessoas idosas para que possam consultar como viver melhor com a sua renda. Eu acho que são as diversas contribuições. Para mim foi um Claro, prazer grande te conhecer e vamos falar com a equipe lá que nós temos nessa área para a gente trocar, marcar uma conversa também, que eu creio que você pode colaborar muito conosco claro, nesse sentido. Vai ser um prazer. colaborar, claro, vai ser um prazer. Isso é muito bom. A gente precisa falar deste assunto. E o Sérgio, não sei se quer já dizer alguma coisa, depois eu passo a palavra para o Edson nas suas considerações finais e a gente fecha esse episódio de hoje. Sérgio, Ó, Edson, foi excelente, excelente a sua Obrigado. contribuição e você acrescentou outras formas uhum, de se olhar esse tema da financiarização que, por exemplo, eu ainda não tinha pensado, né? Não sou um estudioso do assunto, mas você traz coisas e um olhar, um foco muito legal, muito prático. Eu gostei muito. E olha, você não teve tempo de explanar melhor, mas a questão da classe média, como você estudou, talvez seja algo para a gente também divulgar um pouco mais. Eu quero dizer a Claro. você que vai ser um prazer aqui na nossa divulgação dessa gravação, colocar tanto o podcast quanto o seu blog, e, se possível, também não é, alguns artigos que você já publicou nos jornais. Ah, Eu queria te agradecer muito, Edson, muito. Você trouxe uma contribuição para a discussão de um tema tão atual, tão importante, e que se o Estado não se ligar, né, os idosos vão ser pegos nessa malha aí da financiarização, e quando eu falo é através de já políticas estão, né? públicas, já É. estamos, né? E muito obrigado por suas explicações tão detalhadas e consistentes. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. e a palavra é sua, Edson, para fechar aí o nosso episódio e os agradecimentos finais, algum comentário que você desejaria fazer, nós somos ouvidos agora. Obrigado. Bom, só posso agradecer a vocês. É sempre um prazer poder falar sobre isso. Eu acho que hoje, eu diria que esse é o meu caminho, trabalhar com essas questões, trabalhar para a gente ter, para que todos tenhamos uma velhice melhor, né? Melhor no sentido, né, com essa consciência e possamos ser ouvidos, possamos ser respeitados, possamos pensar nos aspectos do envelhecimento, como é que a gente ajuda, né? Quem é especialista em corpo, que vai lidar com o cuidado do corpo, quem é especialista em mente, que vai cuidar da questão da mente, a questão do ambiente, a questão dos espaços. Eu procuro trabalhar a questão dos recursos. Então, como é que a gente trabalha esses recursos? Mas acho que todos nós, juntos, temos que fazer
com que o nosso envelhecimento e de todas as pessoas que nos ouvem, eu acho que essa questão, a única certeza que a gente tem né, assim, se tudo der certo, né, a gente vai envelhecer. Então, o ponto eu não posso brigar com isso. Eu tenho que acolher isso. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que tudo é fácil, não. Mas o ponto se eu não oponho resistência, eu já começo uma forma um pouco mais tranquila de lidar com isso. Então, como é que a gente trabalha esses aspectos? Entender que a impermanência é uma realidade e a gente vai ter que lidar com ela. Agradeço muitíssimo pelo espaço, pelo tempo, a atenção de vocês, o carinho de vocês, sempre muito bom, e eu fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisem. Isso. É o canal que rola na Geronto, falando sobre nós, que já somos pessoas idosas, né? Você que vai ser, para quem trabalha com envelhecimento e assunto extremamente útil atual. Nos acompanhe, nos siga, sempre com entrevistas, não é? Com convidados especiais abordando as diversas facetas, as diversas faces do envelhecimento. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de nos divulgar para os seus amigos. Ó, assista, bem legal. E, sobretudo, entrar no nosso canal, né? Inscrever-se, que é a palavra básica, a palavra fundamental. E dar o like, aquele sinal de que gostei. Isso para nós é muito importante. Muito obrigada e até a próxima. Bye, bye. Obrigado. Até mais.